Amados, hoje nós estamos dando início à nossa série Vivendo com, vamos lá, Vivendo com Sofia. Pastor Tiago, mas afinal o que é Sofia? Sofia significa sabedoria em grego. E para os gregos, sabedoria era a arte, a habilidade de falar. Se uma pessoa falasse bem e tivesse a habilidade no falar, ele era considerado um homem que possuía Sofia. Já nas línguas anglo-saxônicas, o alemão, o inglês, o holandês, Sofia significa ver. É a habilidade de ver aquilo que os outros não conseguem observar. E se o homem fosse capaz de ter essa habilidade, ele era considerado um homem sábio. No latim, a palavra sabedoria significa sapere, que a tradução é saborear, degustar. No latim, uma pessoa sábia era aquele homem que tinha o prazer de saborear o conhecimento, que tinha o prazer de se lambuzar no conhecimento. Na língua portuguesa, sabedoria é um substantivo feminino, que é uma característica de uma pessoa sábia, que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Na nossa língua, sabedoria é conhecer. Podemos então resumir que sabedoria é a capacidade de falar sabiamente, é a capacidade de enxergar aquilo que outros não enxergam, que sabedoria é o prazer em imergir-se a cada vez mais no conhecimento e degustar de uma forma intensa do mesmo, e que sabedoria é conhecimento. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, e durante toda essa semana, o desafio que a nossa igreja está tendo semanalmente, é ler um capítulo de Provérbios por dia. E hoje nós estamos no capítulo 8. Você que está nos visitando, quiser acompanhar a leitura com a igreja, amanhã é o 9 e assim sucessivamente. E durante os domingos eu estarei ministrando aquilo que nós lemos durante a semana. Quando eu me deparo com o livro de Provérbios, e me deparo com um homem que foi considerado o homem mais sábio da história da humanidade, Salomão, eu vejo que este homem entendia a sabedoria nesses aspectos que eu acabei de mencionar. Mas eu também observo que este homem tinha uma cosmovisão um pouco diferente acerca da sabedoria e do princípio da sabedoria. Ao ponto que no capítulo 1, versículo 7, ele escreveu a palavra que ele mais vai repetir no livro de Provérbios. E esse mesmo texto, ele é repetido por 14 vezes, pois a sua ideia era trazer a importância da sabedoria segundo a visão que ele entendeu e compreendeu do Senhor. E a chave principal do livro está no capítulo 1, versículo 7, que na tradução de vocês vai estar da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou é o princípio do conhecimento. Para que eu pudesse explicar para vocês, eu compreendi que a forma mais lúdica era pegar o final e colocar no início, o início no final. E fazendo assim, o texto ficou da seguinte forma: o princípio do conhecimento é o temor
do Senhor. Provérbios 1:7. O princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Quando Salomão escreve esse texto, ele começa com o objetivo de trazer que a verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor. E ele começa a descrever que o princípio de qualquer homem que se denomina, ou que se acha, ou que se considera um homem sábio, está no crivo de temer ao Senhor. Por isso que ele diz o princípio. E segundo a palavra que Salomão utiliza, ele não tem por objetivo mencionar o princípio como ponto de começo, ou simplesmente de colocar uma posição cronológica. Mas a palavra o princípio, segundo as palavras de Salomão, do original, significa a essência de tudo. E Salomão começa a afirmar que a essência de tudo, e aí ele logo utiliza a palavra sabedoria, e a palavra sabedoria, segundo a cosmovisão de Salomão, podemos definir como a arte de viver com desenvoltura em quaisquer condições da vida. Então a ideia dele é que a essência da vida é o temor. E quando ele utiliza a palavra temor, ele não tem por objetivo dizer que a essência da vida é o medo que você tem de Deus, pois o objetivo da palavra temor não é medo. Ele não utiliza dessa forma, mas o seu objetivo ao escrever temor, ele estava muito mais além da palavra medo, mas estava diretamente relacionado com muitos assuntos, tais como admiração. Está relacionado com amar acima de todas as coisas. Está relacionado com andar com Ele, viver ao seu lado, conhecer os seus mandamentos e praticá-lo em sua vida. Está relacionado com adorá-lo, está relacionado com honrá-lo, está relacionado com servi-lo. Salomão entendia que o ponto principal e mais importante da sabedoria está em temer, está em amar, está em buscar, está em relacionar-se, está em obedecer, está em praticar, está em servir, está em adorar o Senhor. E é interessante que a palavra que nós traduzimos para a língua portuguesa de Senhor é a mesma palavra que Moisés ouviu em Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 15, quando Deus dá uma ordem para ele dizendo: você vai para o Egito. E aí Moisés: tudo bem, Senhor, eu vou te obedecer, mas se alguém me perguntar quem me enviou, eu vou falar o quê ou quem? E Deus responde: olha, fala que quem te enviou é o grande eu sou, Yahvé. E esse texto que nós possuímos, que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor, em outras palavras, o princípio de toda sabedoria não está relacionado agora ao Deus que deseja se revelar a você, mas o princípio de toda sabedoria é o desejo que deve existir no seu coração em viver um relacionamento com esse Deus que um dia se revelou a você quem Ele é. E ele começa a tratar a respeito da sabedoria dizendo: se você deseja ser um homem sábio na sua vida, se você deseja ser uma mulher sábia na sua vida, você precisa buscar Deus, porque Deus é a essência de toda a sabedoria. A essência da sabedoria não estão nos livros, não estão em grandes pensadores. A essência da sabedoria não está
estão em provérbios populares, não estão em grandes mestres, em grandes gurus humanos, mas a essência da sabedoria é o Senhor. E quando você se aproxima desse Senhor, quando você deseja esse Senhor, quando você ama esse Senhor, quando você se entrega a esse Senhor, quando você se relaciona com esse Senhor, quando você obedece os mandamentos desse Senhor, sabe o que está acontecendo com você? Você está se tornando uma pessoa sábia. Pastor Tiago, mas o que muda na minha vida? A sabedoria. O que muda na minha vida quando eu me aproximo de Deus? O que muda na minha vida quando eu tenho esse princípio? O capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai falar sobre muitos benefícios que você recebe, que eu recebo, quando nós somos sábios. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. No capítulo 2, no versículo 7 ao versículo 8, ele diz assim: ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis, de seus fiéis. Segundo a ideia de Salomão, é que quando você se torna um homem sábio, sabe o que acontece na sua vida? Você vai descobrir todos os dias da proteção do Senhor. E você vai desfrutar na sua vida todos os dias esse Senhor que guarda os seus caminhos. Por isso que Ele nos desafia e nos convida a se tornar a cada dia mais homens e mulheres sábios e sábias. Porque quando nós nos tornamos sábios, quando nós nos aproximamos de Deus, nós desfrutamos da proteção do Senhor. E o texto diz que Deus se manifesta, se revela como um escudo para nos proteger. Deus se revela e se manifesta como aquele que guarda todos os nossos passos e os nossos caminhos. E o benefício que você tem e que eu tenho quando nós tememos ao Senhor, é o benefício de gozar e desfrutar dessa proteção divina. É o benefício de entender que o Senhor é aquele que guarda os meus passos, que guarda os meus caminhos. Eu recebi uma mensagem essa semana de um jovem dizendo: pastor, eu estou desesperado, eu estou saindo de Anápolis, eu estou correndo risco de morte, e eu já tomei uma decisão, eu estou indo embora daqui. Logo em seguida eu respondi para ele no WhatsApp dizendo assim: meu filho, não se esqueça daquilo que a palavra de Deus nos diz, que podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, pois o Senhor é aquele que me protege e cuida da minha vida. Na medida que você cresce em sabedoria, você descobre essa proteção divina e esse cuidado do Senhor em todos os seus caminhos. No versículo 20 ao 22 diz assim: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Sabe qual que é a ideia que Salomão está trazendo? A ideia lá da terra prometida. Na cabeça dele vem a figura de Moisés, do povo que saiu do Egito, de Josué, de Caleb. E ele diz o seguinte: as pessoas que não possuem o temor a Deus, que não são sábias, são semelhantes ao povo que se deparou diante da terra prometida, todavia não conseguiram adentrar.
Mas aquele homem, aquela mulher que teme a Deus e é sábio por isso, não são simplesmente aqueles que visualizam a terra, mas são aqueles que alcançam a terra. Não são aqueles simplesmente que vivem de promessas, mas são aqueles que concretizam essas promessas em suas vidas. E minha irmã e meu irmão, no nome de Jesus, nós não podemos ser o povo que tem a promessa, mas que não consegue vivenciar nenhuma delas. Mas nós precisamos ser o povo que, ao visualizar a terra prometida, somos um povo sábio, que amamos e tememos a Deus. Por isso nós vamos entrar nessa terra. Deus não tem para a sua vida como aquele povo que simplesmente visualiza o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Mas Deus tem para a sua vida e para a minha vida, como Josué e Calebe, que foram os únicos que pisaram na terra que o Senhor havia prometido. E no nome de Jesus, o Senhor nos levantará durante todo este mês que nós estamos aprendendo acerca da sabedoria. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Porque no nome de Jesus é o tempo de viver as promessas do Senhor. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão ou minha irmã, é o tempo de você entrar nessa terra prometida. Mas para isso precisa existir sabedoria. E sabedoria é o temor ao Senhor. Amados, já no capítulo 3, no versículo 2 e no versículo 16, o texto diz assim: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. No versículo 16, não sei se vai sair, diz assim: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Olha só o que o texto diz acerca de sabedoria. Quando você se torna um homem sábio, um homem que teme a Deus, a primeira coisa que acontece, tanto no 2 como no 16, que a sua vida passa a ser uma vida longa. Quem quer morrer cedo aqui? Eu quero encontrar Jesus, amém? Se Ele quiser, pode ser até agora, mas também pode ser amanhã, que amanhã eu fico mais velho. Então deixa eu chegar aos 33 anos. Mas o que o texto diz é o seguinte: que quando você se torna um homem sábio, por exemplo, você que é filho, você honra o seu pai e a sua mãe. E o que a Bíblia diz? Seus dias são prolongados na face da terra. Quando você se torna um homem sábio, a sua visão acerca da vida passa a ser diferente. Porque em primeiro lugar você vai obedecer a Deus. E tudo aquilo que Deus proíbe para você, não é que Ele é careta, não é que Ele é ruim, porque Ele sabe que aquilo que Ele está proibido não é bom para você. Por isso os seus dias prolongam na face da terra. E sabe por que muitos não têm os seus dias prolongados? Pelo contrário, têm os seus dias encurtados, reduzidos, porque falta sabedoria, falta o temor ao Senhor. O texto diz que quando você é sábio e eu sou sábio, existirá da parte de Deus prosperidade, riqueza e honra. Ah, pastor, mas eu sou contra prosperidade, então a gente precisa arriscar a Bíblia, porque está aqui na Bíblia. Ah não, a prosperidade está relacionada aí sobre a vida espiritual. Não, aqui não. Aqui está falando sobre dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta muita atenção. Não tem como Deus te dar dinheiro quando o seu Deus for o dinheiro. Não tem como Deus prosperar a sua vida enquanto o seu coração estiver naquilo. E a Bíblia diz que dentro do coração do homem só pode existir um Senhor. E se o seu Senhor for o dinheiro, significa que você é tolo.
que você está preso em algo que nunca poderá trazer nada para a sua vida, a não ser dor de cabeça. Mas quando o seu Deus é o Senhor, e o seu Senhor é o seu Deus, você pode ter toda a riqueza deste mundo. Todavia, o seu coração nunca está preso nisso, no nome de Jesus. E sabe o que eu quero declarar na sua vida, na minha vida? Que Deus fará dessa igreja uma igreja sábia, porque é do desejo de Deus prosperar você e me prosperar no nome de Jesus. É do desejo de Deus, sim, e eu quero profetizar isso na sua vida, sim. Isso acontecerá sim, na medida que você amar o Senhor, na medida que você tirar esse Deus, na medida que você tirar Mamon de dentro do seu coração, Deus prosperará a sua vida, porque essa é a palavra do Senhor. A palavra continua dizendo que Deus traria paz para você. Significa que a sua vida não vai ter guerra? Não. Não é isso que o texto diz, mas significa que mesmo em meio à guerra haveria paz. Quando você é sábio, você descobre isso. Quando você é sábio, você entende o que diz no versículo 23 e 24. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quando você teme ao Senhor, quando você é sábio, você acorda e dorme em paz, porque você sabe que Deus está cuidando de você. As suas preocupações não mudam e não acrescentam nada na sua vida. E sabe o que está te faltando, minha irmã? Sabe o que está te faltando, meu irmão? É sabedoria de entender que a sua vida não é e nunca foi e nunca será governada pelos seus atos, pela sua vontade, mas que a sua vida é e sempre será governada por Deus. Por isso descanse o seu coração nele. Na medida que você teme, você confia. Na medida que você confia, você vai descobrindo que o Senhor é aquele. No versículo 26, pois o Senhor será a sua segurança, o impedirá de cair em armadilha. O princípio da sabedoria é temer, e quando eu temo o Senhor e ando com Ele, o meu coração está tranquilo, porque eu sei que podem preparar qualquer armadilha contra a minha vida, mas o Senhor é esse que é atemporal, Ele não está preso ao tempo, Ele já está no dia do amanhã e no depois, trabalhando e livrando a minha vida de qualquer ação, seja ela do diabo, seja ela humana, porque o Senhor cuida de mim. Eu tenho um relacionamento com Ele, eu tenho uma vida com Ele, por isso Ele cuida de mim. A verdadeira sabedoria, meu irmão, a verdadeira sabedoria, minha irmã, é quando você se aproxima de Deus, ama o Senhor, busca o Senhor, e com isso você vai descobrir o seu cuidado diário. Algo que eu descobri, que eu achei fantástico, é que Deus sempre vai cumprir o que prometeu. E geralmente Ele sempre faz mais do que aquilo que Ele havia dito. Deus sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. E na sua maioria das vezes Ele sempre vai fazer mais. Só que para que isso ocorra na minha vida, eu preciso andar com Ele, eu preciso ter essa vida com Ele. Não adianta eu vir simplesmente uma vez a cada mês, a cada semana e buscá-lo. A busca é constante, é diária, são todos os dias. E aí, amados, eu chego no capítulo 4, e se algum dia alguém perguntar para você qual é o texto que o pastor Tiago mais ama das Sagradas Escrituras, você pode dizer todos, mas o que eu amo um pouquinho a mais é Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ao versículo 19, que o texto vai dizer que a vida do homem que teme o Senhor, que ama o Senhor, que anda com o Senhor, que tem um relacionamento com o Senhor, que tem uma vida dedicada a Ele, que tem uma vida dedicada aos seus mandamentos,
é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho do ímpio é como as densas trevas, que nem sequer sabem em que tropeçam. Sabe o que o texto diz? Que o caminho do homem e da mulher que teme o Senhor é semelhante ao amanhecer. E se você chegar na sua casa hoje e falar assim, não, quero ver o amanhecer, você sai de dentro da sua casa por volta de 5 horas e fica lá até meio-dia, você vai ver que é uma coisa crescente. Está escuro, mas com o passar das horas, dos minutos, dos segundos, vai se tornando claro, 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 e meio-dia está completamente claro. O que o texto diz é que o caminho do homem que teme o Senhor é semelhante ao amanhecer, que a cada dia mais é uma crescente. Se ele dá um passo, ele dá 10. Se ele caminha 1 milha, são 2 que ele vai caminhar em seguida. Ele cresce, ele desenvolve, seja profissionalmente, seja espiritualmente, em qualquer área da sua vida, é um amanhecer, é uma coisa crescente. Mas esse mesmo texto diz que a vida do tolo, a vida do insensato, a vida daquele homem que se diz sábio, que talvez já tenha lido boa parte desses livros, mas que se esqueceu ou que esqueceu-se da biblioteca da vida, do temor ao Senhor, a vida deste homem ou dessa mulher é semelhante ao anoitecer, que a cada dia vai se tornando mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, até o ponto que a pessoa já não consegue mais ver os seus passos e tropeça e nem sabe no que tropeçou. A vida dessa pessoa que não é sábia é uma vida decrescente. Pergunta: quando você olha para a sua vida, você consegue ver algo que está crescendo? Algo que está se desenvolvendo para melhor? Ou você consegue observar algo que está decrescendo, que está diminuindo? Quando você dá um passo na sua vida, quantos passos você dá adiante? Ou quantos passos você dá para trás? O caminho do homem que teme ao Senhor, segundo o que a palavra de Deus nos diz, é que você dá um passo, você consegue dar outro, e assim sucessivamente. Você consegue subir a escada e chegar no topo, que é o Senhor. Mas a vida do homem e da mulher que não teme, que não ama, só vive de começo. E na maioria das vezes, amados, é muito mais fácil a gente atribuir a culpa ao diabo, dizendo que o grande culpado que a nossa vida não segue outros passos é ele, ou os demônios, ou a falta de oportunidade. Mas o grande culpado de tudo isso somos nós, que somos pessoas que muitas vezes esquecemos da sabedoria do Senhor. Porque quando você decide ser um homem sábio, uma mulher sábia, o que a palavra de Deus diz é que a sua vida se tornaria cada dia mais clara, mais clara, mais clara, até se tornar dia perfeito. Deus tem dia perfeito para muitos de vocês aqui. Deus tem dia perfeito para mim. E se talvez hoje você entrou em meio à escuridão, a densas trevas, hoje é o dia de você tomar uma decisão na sua vida. Pastor Tiago, eu quero ser sábio. O homem mais próspero que já existiu em Israel até hoje foi Salomão. E quando Deus deu a oportunidade dele pedir o que ele quisesse, ele não pediu dinheiro, ele não pediu família, ele pediu sabedoria. E a grande ruína de Salomão é que Salomão, no final da sua vida, ele não deixou de ser sábio no sentido do conhecimento que ele tinha, mas no final da vida de Salomão ele esqueceu aquilo que ele escreveu, que era o ponto mais importante: o temor ao Senhor. O importante da sua vida, meu irmão e minha irmã, não é como você começa. Não adianta a gente começar naquela crescente, naquele gás: eu temo o Senhor, eu amo o Senhor, mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, com a rotina da vida, eu vou me esquecendo.
O apóstolo Paulo fala de um povo chamado Gálatas, que era considerado um povo inconstante. Um dia eles estavam no céu, outro dia eles estavam no inferno, um dia eles amavam e temiam, outro dia esqueciam-se do Senhor. O que falta na nossa vida, e no nome de Jesus era o que faltava, se chama consciência, ou melhor, convicção daquilo que a gente acredita. Que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Por isso eu posso perder tudo, mas o meu temor a Deus eu não vou perder. Podem tirar tudo de mim, mas esse amor que eu sinto pelo Senhor nunca será retirado. Em uma balança entre a minha esposa, os meus filhos, e do outro lado o Senhor, Kézia, eu te amo, Samuel, eu te amo, Pedro Luca, eu te amo, mas eu já fiz uma escolha, eu amo o Senhor em primeiro lugar. Meu amor, entre você e os meus filhos, eu já fiz uma decisão antes de casar com você, Deus. E eu nunca vou trocar o Senhor por causa da minha esposa. A minha esposa pode pedir que eu vá para outra igreja no sentido físico, não tem problema. Mas ela pode me pedir para adorar outro Deus, e isso nunca acontecerá na minha vida. Porque eu decidi temer o Senhor. O amor que eu sinto por Deus é primeiro. O amor que eu sinto pelo Senhor está em primeiro lugar, Ele é o número 1. E quando eu tenho isso em essência na minha vida, todas essas promessas que eu acabei de dizer e ainda muito mais acontecerão na sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Você já parou para pensar que talvez o que está faltando para você é sabedoria? É você olhar para trás e ver onde você caiu? Que com sabedoria tudo na sua vida pode ser diferente? Que o que você precisa não é de um marido crente, não é de uma esposa crente. O que você precisa é ser sábia e sábio. O que você precisa não é de uma conta completamente abarrotada de dinheiro, mas o que você precisa é de uma cabeça que ama o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Que Deus deseja trabalhar na sua vida antes de entregar os tesouros dessa terra. Talvez você não pensou ainda, mas talvez aquilo que você está pedindo, o Senhor não te concedeu, porque ainda você não se tornou uma mulher sábia. E perder aquilo que um dia você já teve, novamente seria um erro da parte de Deus, por isso que Ele não te entrega. Que talvez o que está levando a sua vida a recuar, a dar passos atrás a cada dia, não é a falta de oportunidade, não é porque o demônio, os principados se levantaram contra você, mas porque ainda a sua vida não é como o caminho do justo, do homem que teme, do homem que ama, da mulher que se entrega, da mulher que está completamente apaixonada pelo Senhor. Mas hoje é uma oportunidade de Deus mudar isso na sua vida, e Ele mudará no nome de Jesus. Se você quer essa sabedoria do Senhor, queria te convidar a ficar em pé onde você está.